E hoje nós vamos falar sobre como a dificuldade de pedir e receber ajuda pode travar sua vida e te manter em ciclos de péssimas decisões e, no final das contas, até te fazer uma pessoa mais solitária. Salve, salve! Eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. E esse aqui é o Além do Consultório, quando dois psicólogos se encontram para te ajudar a fazer melhores escolhas e viver uma vida melhor. Exatamente, né, Afonso? E aí, nesses últimos, a gente junta aqui, deve ter umas 2 décadas aqui, entre capacitação e atendimentos aqui. Uma das coisas que a gente foi percebendo, quantas pessoas que chegam no atendimento aqui para psicoterapia, elas têm um histórico de não pedir ajuda. E aí, quando chega no processo clínico, ela muitas vezes já chegou no seu limite, justamente porque não desenvolveu essa habilidade de saber pedir ajuda e de receber ajuda. E ela vai entrando, né, Afonso, naqueles ciclos disfuncionais de solução de problemas, escolhas e mais escolhas que não aproximam ela do que importa, pelo contrário, muitas vezes até ampliando o seu próprio sofrimento e pior, ela vai passando por isso sozinha. Afinal de contas, ela não desenvolveu a habilidade de pedir ajuda e receber ajuda. E a pior parte disso, Fábio, é que a pessoa acaba acumulando muitos estragos ao longo da vida, né? Você percebe que a pessoa vai acumulando términos, porque essa habilidade de receber ajuda e de pedir ajuda mantém os relacionamentos saudáveis. Essa pessoa vai acumulando saídas de empregos, acaba sendo demitida ou se demitindo muitas vezes, porque vai até o limite de forma individual, não pedindo ajuda para ninguém, acaba acumulando prejuízos, dificuldades e erros. No final das contas, acaba sendo demitida. Também acumula, muitas vezes, problemas físicos e até mesmo problemas psicológicos por não ir ao médico antes, não compartilhar uma dor, não compartilhar um sofrimento, não procurar ajuda. E é justamente sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos ajudar as pessoas a não chegar no limite. Vou dar um discurso aqui inspirador de coach, que sim, tem esperança, dá para ser diferente, dá para ter novas escolhas. E parte desse processo é saber receber ajuda. Ficou bonito, Afonso? Fica bonito? Ficou bonito? Dá para inspirar? Dá pra gente ganhar dinheiro como coach? A primeira dificuldade que a gente observa tem a ver com os pensamentos que a gente tem a respeito de pedir e receber ajuda. Tem a ver com o significado de pedir ajuda. O que isso significa para cada um de nós? Para algumas pessoas pode significar algo muito ruim, algo que gera muito sofrimento, algo que gera muito incômodo. E no final das contas, esses tipos de pensamento, esses tipos de avaliação vêm lá das nossas experiências da infância e da adolescência. Inclusive, Fábio, quais tipos de pensamento podem passar na cabeça das pessoas nesses momentos de pedir e receber ajuda? Afonso, aquele clássico de que se eu vou pedir ajuda, tem alguma coisa de errado comigo. Ou eu sou incompetente, ou eu sou fraco, então eu não deveria estar aqui demonstrando essa minha fraqueza perante os outros. Perfeito. E outro que também bate bastante é: eu não vou pedir ajuda porque as pessoas têm coisas mais importantes para fazer e não vão querer perder tempo comigo. Eu muitas vezes vou entrar com pensamentos do quê? Vão usar aquilo contra mim. Eu vou me tornar refém daquela pessoa. De alguma maneira a situação vai ser manipulada, vai ficar contra mim a partir do momento que eu levanto a mão e peço ajuda. E esse processo rígido de lidar com seus próprios pensamentos, nós chamamos de fusão cognitiva dentro da terapia de aceitação e compromisso. Inclusive, já fizemos um vídeo muito legal sobre isso que está na descrição desse vídeo. Uma das coisas que acaba prejudicando a gente saber receber e pedir ajuda é a nossa autoestima, a noção de eu que nós temos. Nós muitas vezes acabamos priorizando os outros e negligenciando a nós mesmos, muitas vezes não nos sentindo no direito de pedir ajuda de alguém ou de receber ajuda de alguém. Essas pessoas muitas vezes são alvos de ofertas de ajuda, seus chefes, seus colegas, seus filhos, seus maridos, seus pais, eles oferecem ajuda, mas muitas vezes essa pessoa não consegue aceitar.
porque isso seria a representação do quanto eles não têm valor, ou do quanto eles são problemáticos, ou do quanto eles são incapazes, e essas pessoas com baixa autoestima querem evitar que esse tipo de conceito vire uma realidade. Portanto, no final das contas, uma pessoa com baixa autoestima, ela vai ser uma pessoa excessivamente rígida e não vai conseguir praticar a vulnerabilidade, o que inclusive nós já abordamos num vídeo muito interessante sobre a coragem de ser imperfeito, baseado no livro da Brené Brown. O link do vídeo estará na descrição. E o terceiro ponto é, se o problema não tá comigo, com os meus pensamentos e com a minha imagem, o problema então é o quê? O problema são os outros, afinal de contas, o que é o inferno são os outros? É isso que... Afinal de contas, o inferno são os outros, segundo Sartre. Afinal de contas, o inferno são os outros, segundo Sartre. E segundo Homer, a culpa é minha e eu coloco ela em quem eu quiser. Pois é, e essa terceira grande barreira é a vitimização. Os meus problemas é a culpa do outro, é a culpa da cultura, do universo, e eu não me responsabilizo pelos meus próprios problemas, pelas minhas próprias dificuldades. Eu acho que o problema tá nos outros, eu nem vou entrar então no comportamento do quê? Pedir ajuda. Afinal de contas, é responsabilidade do outro vir me ajudar, mesmo se eu não pedir nada pra ele. Entende? Aquela primeira habilidade que a gente falou, de pedir ajuda, então a pessoa tem uma grande dificuldade com essa primeira parte. A gente vê exemplos, né, Afonso, de pessoas com alguns comportamentos muito rígidos, que geralmente envolvem esses comportamentos de isenção de responsabilidade. Portanto, as pessoas podem ter avaliações do tipo, eu não tenho culpa do que está acontecendo, então eu não tenho que fazer nada a respeito. E outras pessoas vão pensar coisas do tipo, eu tive uma criação de dado jeito, meus pais brigavam muito, tinha muito conflito em casa, eu sou desse jeito mesmo e agora é me aceitar ou sair fora. E por fim, você pode observar que às vezes a pessoa vai dizer assim, eu sou tão boa, eu faço tudo por todo mundo, como é que ninguém se prontificou a me ajudar espontaneamente, mesmo que a pessoa não tenha pedido ajuda, nem dado sinal nenhum de pedir ajuda, só que no final ela fica super brava por ninguém ter ajudado. E aí vamos falar baixinho aqui, que é o seguinte, se você quer dar uma indireta pra alguém sobre alguma dessas coisas, inclusive esse último ponto, é bom mandar esse vídeo pra pessoa, você, olha, pedir ajuda é bom, olha o canal dessas pessoas aqui que tô tentando ajudar você a fazer escolhas melhores. Pô, dá aquela compartilhada, mas entende? Beleza? Vamos voltar, Afonso? Vamos lá. Isso mesmo, dá aquela compartilhada sutil no grupo da família, no grupo do trabalho, que isso pode ajudar muita gente. Agora vamos pensar em como então eu posso de fato começar a pedir ajuda, começar a receber ajuda, ou até mesmo como eu posso começar a orientar as pessoas e tentar ajudar elas, sugerindo algumas estratégias para que elas melhorem suas capacidades de pedir e receber ajuda. Pode parecer meio clichê, mas no final das contas, reconhecer que você tem uma dificuldade, independente exatamente da causa que você avalia que essa dificuldade tenha, seja o outro, seja o mundo, seja você mesmo tendo causado esse problema, é você que está pagando a conta, é você que está sofrendo as consequências, é você, quando chega em casa e deita a cabeça no travesseiro, que fica sofrendo e remoendo essas questões. Então, parte de você a necessidade de se responsabilizar por isso, independente da causa, e poder buscar ajuda, poder pedir ajuda, ou, no mínimo, aprender a receber e aceitar a oferta de ajuda. É exato, Afonso. E aí, a maior parte das pessoas não percebe que essa dificuldade que ela tem para pedir ajuda, ela é influenciada pela nossa cultura atual, onde você não ser bom o suficiente, você não ter o sucesso suficiente, você não ter um desempenho, você não ser bom, você não postar as fotos maravilhosas de sucesso da sua vida, a incompetência é sua, o problema é seu. Essa construção cultural atrapalha muitas pessoas a justamente fazerem esse reconhecimento e criar a oportunidade de mudanças que podem tornar a vida delas mais significativa. Boa, Fábio. Inclusive, um livro muito bacana que tem bastante a ver com aprender a pedir e receber ajuda é o livro
talvez você precise conversar com alguém. É um livro muito bacana, é um livro que conta a história de uma terapeuta e como ela vive as experiências de oferecer ajuda para os seus pacientes, mas ao mesmo tempo como ela passa por dificuldades pessoais na vida dela e ela procura ajuda para dar conta disso na terapia pessoal dela. E aqui na descrição nós deixamos um link caso você queira saber mais sobre ele. E uma vez que você reconhece essa necessidade, bem, agora você tem que começar a olhar para as pessoas, afinal de contas. Então, quem é que vai te ajudar? Quem é que você pode pedir ou receber ajuda? E aqui tem um grande problema, que muitas pessoas que têm essa dificuldade é como se elas tivessem, né, Afonso, uma cegueira seletiva. É como se dentro da rede de apoio, ou seja, dessa vida social, as pessoas que ela já conhece, ela não conseguisse perceber boas oportunidades, pessoas chaves na qual ela possa ter uma confiança, na qual ela possa ter um vínculo, uma liberdade para pedir ajuda ou receber ajuda. Tem amigos que até procuram ela para falar as coisas. Tem até pessoas próximas da família, um pai, uma mãe, um irmão, até próximo que a procurem e até ofertem, mas ela sempre parece que não consegue perceber isso, que ela também pode viver essas duas habilidades com essas pessoas. Dentro da clínica, Fábio, inclusive, quando nós estamos discutindo essas dificuldades de receber e de pedir ajuda, nós propomos para os nossos pacientes fazer uma lista de quais são as pessoas mais significativas ou as pessoas com quem elas têm maior confiança e, normalmente, esse é um trabalho essencial para que a gente possa dar alguns passos em direção a solucionar essa dificuldade. Quando essa pessoa lista essa pessoa significativa ou valorizada, nós pedimos inclusive para a pessoa responder por que ela é significativa, por que ela é valorizada, por que você confia nela. E aqui nós começamos a diminuir essa cegueira que o Fábio mencionou anteriormente. Olha aí o Afonso revelando atividades que a gente faz dentro da terapia. Pô, se você acha que terapia é só ficar trocando ideia, não é isso não, hein? Tem atividade, tem experiências laboratoriais com o comportamento humano, né, Afonso? Exatamente. Inclusive, a nossa terceira estratégia passa justamente por isso. No final das contas, e aí, como é que eu vou para a ação? Como é que eu saio desse lugar de estagnação e dificuldade e começo então a pedir ajuda e receber ajuda? Nós então propomos como terceira solução a exposição gradual em situações que vão das menos complexas para as mais complexas. E o que isso significa? Bem, depois que a gente fez essa lista de pessoas potenciais aqui, que a gente poderia procurar ajuda, com que tipo de conteúdo eu vou começar a fazer essa exposição com essas pessoas? E a gente então vai selecionando pedidos e solicitações mais simples no começo. Como que, né, Afonso? Pedir para alguém que está vindo te visitar passar na padaria para comprar um pão pode ser um começo. Ou se a pessoa for passar na frente de uma farmácia e puder te trazer um analgésico, é outra alternativa. Então entende que são até conteúdos menos pessoais e mais circunstanciais, ou seja, daquele momento. Bem, esse é o começo do processo aqui de exposição gradual e vamos caminhando conforme a gente também vai adquirindo mais confiança no processo para conteúdos mais pessoais, para conteúdos mais significativos e relevantes. Porque no final das contas, o que mais incomoda as pessoas que têm dificuldade de pedir e receber ajuda é o medo, é a insegurança, é o receio que envolve o pedido de ajuda. Portanto, conforme a pessoa vai quebrando essas pequenas barreiras de forma gradual, ela vai desenvolvendo uma certa confiança e ela vai fazendo um ajuste dessas previsões catastróficas que ela percebe que não ocorrem. Chegando agora no final, a gente queria trazer um destaque importante, né, Afonso? Que criamos o conteúdo de hoje pensando em estratégias e soluções para que você sozinho consiga percorrer esse caminho aqui, começando a identificar, estando pessoas valorizadas e fazendo exposições graduais. Só que às vezes é muito difícil fazer isso aqui sozinho. Às vezes a gente tem dificuldade para se desvencilhar daqueles pensamentos disfuncionais. A gente tem dificuldade de não ficar preso num eu, num self muito rígido sobre nós mesmos. Ou às vezes é muito difícil se responsabilizar por esse processo. Bem, em um espaço seguro,
onde você pode ter esse tipo de ajuda é a psicoterapia. Porque no final das contas, vai pedir ajuda, seja para as pessoas significativas da sua vida, seja para um psicólogo numa terapia. Isso é muito importante para quebrar esse ciclo de sofrimento e desconforto que você vive, inclusive de solidão, e poder viver uma vida mais plena e significativa. Obrigado por ter ficado com a gente até o final. E se você acha que pedir ajuda é depender dos outros, bem, a gente fez um vídeo sobre dependência emocional, você vai ver que não tem nada a ver com isso. E a segunda coisa é entender que se vulnerabilizar é importante para você ter uma vida mais corajosa. Bem, também fica aqui a indicação desse vídeo. Tchau, tchau! Tchau para vocês, beijo!